Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é José Antônio, mas por muitos anos todos me chamaram de Padre Zé. Fui padre numa cidadezinha do interior chamada Santa Luzia das Águas, um lugar pequeno, de gente simples, onde todo mundo conhece todo mundo. Por fora, eu era o homem de Deus. Por dentro eu lutava contra um demônio que me corroía dia após dia, a maldita cachaça. Tudo começou como começa com qualquer um. Um golinho aqui, outro ali, nas festas da comunidade, nas visitas às famílias. Depois virou companhia. Companhia para tristeza, para solidão, até para alegria. Quando percebi, a bebida já tinha tomado conta de mim. No início, eu escondia. Bebia às escondidas, nos fundos da casa paroquial, ou trancado na sacristia. Mas não demorou muito para todo mundo começar a perceber. A voz embargada nas missas, o hálito forte, as mãos trêmulas segurando a hóstia. As senhoras da igreja cochichavam. Os homens me olhavam com aquele misto de pena e desprezo. Eu tentava parar. Deus é minha testemunha de quantas vezes dobrei meus joelhos no chão da capela, implorando força. Mas parecia que minhas preces batiam no teto e voltavam. Eu já não sabia mais se ele me escutava ou se tinha me virado as costas. As garrafas se acumulavam, a vergonha me esmagava e junto com ela crescia dentro de mim uma raiva. Raiva de mim, da minha fraqueza, do mundo e, confesso, até de Deus. Foi numa dessas madrugadas, com a cabeça girando e o coração apertado, que me veio um pensamento. Um pensamento que, se eu fosse um homem são, jamais teria tido. E se Deus não quer me ajudar, talvez quem está lá do outro lado queira. Eu ri. Um riso amargo, meio desesperado, mas aquela ideia ficou. E por mais absurdo que pareça, foi crescendo, tomando forma. Até que eu decidi fazer o impensável. E foi aí que minha vida começou a trilhar um caminho sem volta. No outro dia, acordei com a boca seca, a cabeça latejando e um gosto amargo que parecia vir da própria alma. Sentei na beirada da cama, olhei para o crucifixo pregado na parede e senti uma mistura de culpa, raiva e tristeza. Se o Senhor não me quer sóbrio, então eu vou procurar quem queira, murmurei, quase cuspindo as palavras. Passei o dia inteiro remoendo aquele pensamento. Andei pela cidade meio perdido, desviando do olhar das beatas fofoqueiras, dos fiéis desconfiados e até dos coroinhas que já não se aproximavam mais de mim como antes. Foi aí que, no bar da esquina, entre uma dose e outra, ouvi dois sujeitos conversando baixinho, encostados no balcão. Um deles, chamado Tonhão, era conhecido na cidade por mexer com coisa errada. O outro eu não conhecia, parecia forasteiro. Vai ter gira hoje, roda forte, daqueles que até o chão treme, cochichou o tal forasteiro. Meus ouvidos se aguçaram na hora. Dizem que hoje é noite de despacho grande. Quem quiser fazer pedido, é só aparecer lá no Morro da Pedra Preta, completou Tonhão. Meu coração disparou.
Parecia que aquelas palavras tinham sido jogadas no vento só para cair no meu ouvido. Fingi que não estava escutando, mas quando eles saíram do bar, não pensei duas vezes. Saí atrás, disfarçado, seguindo de longe, tropeçando nas próprias pernas, mas decidido, mais decidido do que nunca na vida. Eles subiram por uma trilha escondida que eu mal sabia que existia, no meio do mato. A cada passo, meu corpo tremia. Não sabia se era medo, ansiedade ou a ressaca me cobrando. Depois de uns 20 minutos, comecei a ouvir o som dos atabaques. O tambor ecoava no meio do mato, junto com cantos, rezas, gargalhadas e gritos que arrepiavam até a minha espinha. Quando cheguei perto da clareira, vi a roda. Vi os médiuns incorporados, vi as velas acesas, os charutos fumegando, a cachaça derramada no chão e no centro da roda, uma entidade. Não sei explicar, não era como os outros. O cheiro ficou mais pesado, o ar ficou mais denso e naquele instante eu soube. Eu estava prestes a encontrar aquilo que procurava e talvez muito mais do que imaginava. Fiquei escondido ali, entre as árvores, olhando aquela roda que parecia girar sem sair do lugar. O som dos atabaques batia no meu peito como se fosse o próprio coração querendo fugir. As pessoas na roda dançavam, giravam, cantavam em línguas que eu não entendia. Vi gente fumando charuto, bebendo cachaça, jogando farofa, despachos, flores e até sangue de galinha. O cheiro era forte, uma mistura de ervas, bebida, suor e enxofre. Sim, eu juro por Deus, cheiro de enxofre. De repente, tudo ficou mais quieto. Os tambores diminuíram. Um silêncio pesado tomou conta da clareira. Todos olharam para o centro da roda, onde um homem que até então estava dançando parou. Seus olhos se viraram para cima e a boca se abriu devagar, soltando um sopro frio que fez até as velas tremeluzirem. Foi quando aquela voz surgiu. Não era voz de homem nem de mulher. Era grossa, arrastada, rouca e ao mesmo tempo parecia ecoar dentro da minha cabeça. Quem ousa me procurar escondido, feito rato? Senti um gelo percorrer minha espinha. Tentei recuar, mas meus pés não obedeciam. Era como se o chão me prendesse. A entidade virou a cabeça devagar. E mesmo no meio daquela roda cheia de gente, eu tive certeza. Ele olhava diretamente para mim. Saia das sombras, padre. Eu já senti teu cheiro de longe. A voz rosnou, quase cuspindo as palavras. Meu corpo se moveu sozinho. As pernas tremiam, os joelhos quase cederam, mas eu fui. Saí do mato, caminhando devagar até a beira da roda. Todos me olharam, uns assustados, outros desconfiados. Outros até riram. O homem possuído, ou melhor, aquilo dentro dele, me olhou dos pés à cabeça e deu uma risada seca, debochada. Um homem de Deus, perdido na cachaça, e agora vem buscar o favor do coisa ruim. Que ironia deliciosa! Tentei abrir a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Só consegui balançar a cabeça, a vergonha, o medo, o desespero, tudo misturado. Ele se aproximou, colocou a mão no meu queixo e levantou meu rosto, me fazendo encarar aqueles olhos. Olhos negros como breu, sem fundo, sem alma. Diga, padre, o que você quer? Engoli seco. Minha voz saiu falha, trêmula, mas saiu. Eu quero me livrar da maldição da cachaça. Quero me libertar disso. A criatura sorriu largo, um sorriso que jamais vou esquecer na vida. Quer se livrar da cachaça, é? Pois bem, podemos negociar, mas tudo tem seu preço, Padre Zé. Tudo. E ali eu assinei, sem saber, meu bilhete de ida para o inferno. Por alguns segundos, achei que estava sonhando. Aquilo não podia ser real, mas era. O cheiro, o som dos tambores, as velas tremulando, tudo me dizia que eu estava acordado.
acordado no pior dos pesadelos. O homem, ou aquilo que estava dentro dele, circulava ao meu redor como um predador farejando a presa. Me diga, padre, está disposto a qualquer coisa, qualquer preço para largar a maldita cachaça? Perguntou, sorrindo de canto, os dentes amarelados pelo charuto que fumava sem parar. Engoli seco, minhas mãos tremiam. Olhei para o céu, escuro, sem lua, sem estrela. Tentei por um segundo chamar Deus no pensamento, mas dentro de mim só havia silêncio. Sim, respondi baixo, quase sem voz. Sim, eu topo. Eu faço o que for. Me livra desse vício. Me tira dessa vida. A entidade gargalhou. Um riso rouco que parecia ecoar até no além. Pois bem, seu pedido será concedido. Mas entenda, padre, não existe liberdade sem corrente. E a sua agora é minha. Ele estalou os dedos. 2 homens se aproximaram, segurando uma garrafa de cachaça, uma vela preta e um punhal. No centro da roda, traçaram um símbolo no chão. Parecia uma estrela torta, cheia de riscos, círculos e desenhos que eu jamais tinha visto. Ajoelha, ordenou. Obedeci sem pensar. Eu estava fora de mim. Ou talvez eu já nem fosse eu naquele momento. Ofereça teu sangue, tua carne, tua alma, e eu te dou o que quer. Um dos homens entregou o punhal na minha mão. Me olhou sério e apenas disse, corta o dedo, deixa cair 3 gotas no centro. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o punhal cair. Respirei fundo, fechei os olhos e com um movimento rápido fiz um corte no dedo indicador. O sangue escorreu quente, pingando no símbolo desenhado no chão. A entidade abriu os braços e gritou numa língua estranha que fez o vento soprar forte e as velas quase se apagarem. Está feito, bradou. A partir de agora, tu não vai mais sentir gosto, vontade nem desejo pela cachaça. Nenhuma gota a mais vai passar nessa boca. Por um segundo, senti um alívio. Um peso saiu das minhas costas. Meu corpo ficou leve. Meu peito se abriu. Era como se uma corrente tivesse se quebrado. Mas aquele sorriso dele, me fez entender, mesmo sem palavras, que a corrente que se quebrou foi só para ser trocada por outra. Uma muito, muito pior. Quando tudo terminou, a roda se desfez devagar. As pessoas foram se afastando, alguns ainda me olhavam de canto, como quem sabia que eu tinha feito coisa das grandes, coisa pesada. Desci o morro da Pedra Preta com as pernas bambas, o corte no dedo ainda latejando e o coração disparado. O tambor ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois de parar. Cheguei em casa quase ao amanhecer. Sentei na beira da cama. Olhei para o altar que eu tinha no quarto, aquele mesmo que eu rezava toda noite, e por instinto tentei fazer uma oração. Mas quando juntei as mãos e comecei a falar, a voz não saía. Era como se a garganta fechasse, como se as palavras travassem no meio do peito. O que é isso? Sussurrei. Levantei, meio desesperado, e fui direto para o armário. Lá dentro estavam as 3 garrafas que eu sempre deixava de reserva. Peguei uma, abri e, sem pensar, levei à boca. Mas quando o líquido tocou meus lábios, um gosto amargo, azedo, podre, tomou conta da minha boca. Quase vomitei na hora. Cuspi no chão, joguei a garrafa longe e me tremi inteiro. Meu Deus, funciona. Funciona mesmo. Corri, peguei a segunda garrafa, abri, tentei de novo, o mesmo gosto, horrível, insuportável, como se eu estivesse bebendo veneno, esgoto, morte. A terceira, a mesma coisa. Me sentei no chão, suando frio, tremendo, sem entender direito se eu estava feliz ou apavorado. Por um lado, sim, a vontade tinha sumido. O desejo, aquele fogo na garganta, tinha ido embora. O pacto funcionou. Mas junto com isso veio algo mais. Algo que eu não conseguia explicar. O silêncio, o vazio,
uma presença estranha dentro da casa, dentro de mim. O cheiro da cachaça ainda estava no ar, mas junto dele, um cheiro de queimado, de enxofre, de coisa podre. Apaguei na cama, mas meu sono não foi de descanso. Sonhei, ou talvez nem fosse sonho, com aquela voz, aquela mesma voz da roda. Você não bebe mais, padre, mas agora bebe eu, tua alma, tua vida, tua fé. Acordei com o corpo todo gelado, o coração batendo na garganta e o crucifixo da parede, caído no chão. Nos dias que se seguiram, percebi que a cachaça realmente tinha sumido da minha vida. O cheiro, o gosto, o desejo, nada, como se eu nunca tivesse bebido na vida. No começo até achei que tinha sido a melhor decisão da minha vida. Andei pela cidade de cabeça erguida, passei na frente dos bares sem olhar para o lado. As pessoas começaram a comentar: "Olha lá o padre, parece que largou da pinga, né? Graças a Deus, estava na hora." Mas o que eles não sabiam é que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Só que junto com a libertação começaram a acontecer coisas. Coisas que eu não sabia explicar e nem queria. Na primeira missa que tentei celebrar, percebi que algo estava errado. As palavras não saíam como antes. Quando tentava ler o Evangelho, minha voz falhava, minha boca secava, o peito apertava. O pior foi na hora da consagração. No momento de levantar a hóstia, meu braço simplesmente travou. Tremia, formigava e de repente não subia. As beatas ficaram cochichando, os fiéis se entreolhavam, os coroinhas me olhavam assustados. E então veio o cheiro, aquele cheiro de enxofre, de queimado, de coisa podre. Senti um calafrio subir pela espinha. As velas da igreja começaram a tremer, mesmo sem vento. O sino da torre soou sozinho, 3 vezes, sem ninguém encostar na corda. A missa terminou na maior vergonha da minha vida. Saí da igreja cabisbaixo, suando frio, o rosto ardendo de vergonha e medo. Naquela noite, deitado na cama, tentei mais uma vez rezar. E mais uma vez. Não consegui. As palavras não saíam. Minha boca não mexia. E, pior, quando olhei para o canto do quarto, vi ele, sentado na cadeira de palha, pernas cruzadas, fumando um charuto, me olhando e sorrindo. "Você queria se livrar da pinga, não foi, padre?" Disse, soprando a fumaça na minha direção. Pois está pago, mas eu nunca disse que era de graça." Fechei os olhos, coloquei as mãos na cabeça e comecei a tremer. "O que você quer de mim?" Perguntei com a voz falha, quase chorando. E ele respondeu com aquele sorriso torto, largo, cheio de dentes amarelados: "Tua fé, padre, tua fé, e muito mais que isso." Naquele momento, eu soube. O pacto tinha sido feito e não tinha volta. A partir daquela noite, a minha vida virou um pesadelo acordado. Nada mais fazia sentido, nada mais parecia real. Ou pior, parecia real demais. No outro dia, acordei com um cheiro insuportável dentro de casa. Cheiro de coisa morta, de podridão, misturado com enxofre e fumaça de charuto. Procurei em tudo, no banheiro, na cozinha, no quintal. Não tinha nada, nada, além dele. Ele estava lá, sentado no mesmo canto, me olhando, sempre sorrindo, sempre calado, ou rindo baixo, debochando. Quando tentei ignorar e sair para a rua, achei que as coisas iam melhorar. Me enganei. No caminho até a igreja, passei por 3 cachorros pretos, enormes, parados no meio da rua. Eles não latiam, não rosnavam, só me olhavam, firmes, fixos, como se estivessem me esperando. Quando tentei desviar, eles acompanharam, devagar, passo por passo. Não cheguei a correr, mas confesso, quase fiz. Quando entrei na igreja, o frio tomou conta. Mesmo sendo meio-dia, com o sol rachando lá fora, dentro estava gelado. As velas, todas apagadas. O crucifixo no altar, torto. Subi para o púlpito, tentando disfarçar.
Fingi que tudo estava normal. Abri a Bíblia, tentei ler. E quando meus olhos bateram na página, as palavras estavam embaralhadas. As letras tremiam, se distorciam, se mexiam sozinhas. Meus olhos lacrimejaram. Fechei o livro na hora, tremendo, e no meio daquele silêncio, ouvi a voz dele, dentro da igreja, ecoando no altar. Aqui não é mais teu lugar, Padre. Sussurrou com aquele tom rouco, arrastado, que fazia a espinha gelar. Olhei para os bancos, vazios, não tinha ninguém, mas a presença estava ali. Eu sentia as imagens dos santos, tortas, viradas de costas, as velas, todas derretidas como se tivessem queimado sozinhas até acabar. O sino da torre soou de novo. Sem ninguém puxar a corda, saí correndo, saí sem olhar para trás. E enquanto atravessava a porta da igreja, juro por tudo que é mais sagrado, ouvi um riso vindo lá de dentro, um riso que não era desse mundo. Naquele momento eu soube, o inferno já não era mais um lugar distante. O inferno agora morava comigo, dentro e fora. Voltei para casa trôpego, suando frio, sentindo as pernas falharem. No caminho, não via mais as pessoas como antes. Elas me olhavam, umas com pena, outras com medo. E algumas desviavam como se estivessem vendo algo que não queriam encarar. Quando cheguei na porta de casa, meu corpo travou. A porta estava aberta e no batente tinha um sinal, um risco, feito com carvão, desenhado em forma de tridente, com 3 pontas viradas para baixo. Entrei com o coração disparado, o peito apertando, sentindo aquele cheiro pesado, sufocante. E lá estava ele, sentado na cadeira de palha, perna cruzada, rindo, fumando aquele charuto que nunca apagava. "Tá achando ruim, padre?" perguntou, balançando o corpo de leve. "Pediu... foi atendido. Agora, aguenta." Tentei ser forte, tentei encarar. "Você prometeu que era só para me livrar da cachaça. Eu quero minha vida de volta." Gritei com a voz embargada, quase chorando. Ele se levantou devagar, olhou bem nos meus olhos e respondeu: "Prometi sim, e cumpri. Olha só, não sente mais sede, não é?" E riu. "Mas eu nunca disse que seria de graça." Na mesma hora, o espelho da sala rachou sozinho. Pá! Um estalo seco, forte. A rachadura formou, juro por Deus, uma cara rindo, uma cara igual a dele. Tentei sair, mas quando abri a porta dei de cara com um homem parado, me olhando sério. "Padre José, o senhor precisa comparecer na paróquia. O bispo quer falar, é urgente." Gelei na hora. O bispo, ele nunca me chamava, só em casos graves, muito graves. Fui. O caminho parecia mais longo que nunca. As pernas tremiam, o suor descia frio pelas costas, meu coração batia descompassado. Cheguei na paróquia, entrei na sala. Lá estava ele, Dom Raimundo, velho, sério, olhar pesado. Na mesa, um envelope pardo, cheio de papéis. Ele não olhou para mim de imediato. Ficou alguns segundos em silêncio. E quando ergueu o olhar, vi que não era mais só preocupação. Era decepção e talvez até medo. "Padre José", começou ajeitando os óculos. "Chegaram denúncias muito sérias sobre sua conduta, coisas que não podemos ignorar." Meus olhos encheram de lágrimas. As mãos suaram, a voz não saía. E ele continuou: "Pessoas relatam gritos vindo da sua casa, luzes estranhas, sons que ninguém sabe explicar. E, para piorar, dizem que o senhor não consegue mais celebrar missa corretamente, que o senhor perdeu a fé." Fechei os olhos, respirei fundo, e no fundo do meu peito eu sabia. Era o pacto, era o preço. E ele estava só começando a ser cobrado. Fiquei sentado ali na frente de Dom Raimundo, com as mãos suando e o peito travado. As palavras simplesmente não saíam. Eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse não adiantaria.
Ele me olhava sério, frio, como se já soubesse que eu estava condenado, mesmo sem eu abrir a boca. Padre José. Ele respirou fundo, ajeitou os óculos e continuou. Isso que está acontecendo não é normal, não é só fraqueza espiritual, não é só um problema de saúde ou emocional. Abaixei a cabeça sem conseguir encará-lo. Ele se levantou, foi até uma estante, puxou um livro velho, pesado, de capa de couro, cheio de pó, e colocou em cima da mesa. Aqui estão registros de outros casos como o seu, padres, religiosos, que caíram em tentação, que se meteram com coisas das trevas. Bateu a mão sobre o livro. E, Padre José, tudo indica que é isso que você fez. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu queria abrir a boca, dizer que não era bem assim, mas como? Como negar se ele estava certo? Porque no fundo, eu sabia que aquele dia naquela roda, eu vendi minha alma. Eu vendi tudo. Dom Raimundo puxou outro papel, dessa vez uma carta. Recebemos isso, anônimo. Chegou hoje cedo. Ele me olhou nos olhos e começou a ler. O Padre José não é mais homem de Deus. Ele se reuniu com pessoas da Umbanda, do Candomblé e fez pacto com o demônio. Desde então, sua casa é rodeada por vultos, sombras e barulhos. Ele não celebra mais missa corretamente, não reza mais, não fala mais com Deus. Quando ele terminou, jogou a carta na mesa, cruzou os braços e me encarou. É verdade, Padre José? Perguntou seco. Direto. Engoli seco, tentei falar, mas minha boca parecia colada. Me tremi todo. E naquele silêncio, antes mesmo de eu conseguir responder, a cadeira onde eu estava sentado tremeu. Um vento frio varreu a sala. A cruz que ficava pendurada na parede caiu, bateu no chão, sozinha. Dom Raimundo se levantou num pulo, os olhos arregalados, segurando um terço na mão. Meu Deus! Meu Deus! Ele tremia. Que força é essa? E então eu ouvi aquela voz, a voz dele, do coisa ruim, dentro da sala, na minha cabeça, nos meus ossos. Tá vendo, padre? Até aqui, até na casa de Deus, eu moro em você agora. Minhas mãos começaram a tremer, minha visão ficou turva, o peito apertou e eu desmaiei. Caí no chão, apagado. O último som que ouvi foi a voz desesperada do bispo gritando: alguém chama um exorcista! Agora! Quando acordei, estava amarrado, de braços e pernas, deitado no chão frio da sacristia, rodeado de velas, crucifixos e imagens de santos. O cheiro de incenso tomava conta, forte, sufocante, e misturado nele, o cheiro dele, de enxofre, de coisa podre. Meu corpo inteiro tremia, a cabeça latejava, e quando olhei para os lados, vi 3 padres, entre eles Dom Raimundo. Ele segurava um terço na mão, a Bíblia na outra, suando, com o rosto mais pálido que farinha. O Padre José, se você ainda está aí dentro, resiste, luta, homem! Gritou quase implorando. Os outros 2 padres começaram a rezar alto, em latim. Jogavam água benta, seguravam crucifixos, faziam o sinal da cruz sem parar. No começo, eu só sentia um aperto no peito, um sufoco. Mas, de repente, comecei a rir. Mas não era eu. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Não era eu. Minha boca se abriu sozinha. O riso saiu seco, rouco, grave. Não era minha voz. Acham que podem me tirar daqui? Aquela voz ecoou, fazendo as velas tremeluzirem. Meu corpo se arqueou no chão, as mãos tremeram, as cordas estalaram, quase se rompendo. Dom Raimundo jogou mais água benta e gritou: em nome de Jesus Cristo, eu te expulso, espírito imundo. Mas a voz riu mais alto. Aqui não, padre. Aqui, vocês não mandam. Aqui, ele é meu. Senti meu corpo queimar por dentro. A pele ardia.
Os olhos lacrimejavam. O coração parecia que ia explodir. Tentei com todas as forças lutar. Gritei por dentro da minha própria cabeça: sai de mim, sai! Eu me arrependo, eu me arrependo! Mas ele respondeu, dentro da minha mente, dentro do meu corpo: tarde demais, Padre. Você assinou, você me chamou, você me deu tudo e eu tomei. As luzes da sacristia começaram a piscar. As velas se apagaram sozinhas, uma por uma. O vento soprou, forte, gelado. As imagens dos santos caíram no chão, todas, de uma vez. Os 3 padres começaram a rezar mais forte, mas eu sentia que aquilo não ia funcionar, que não adiantava, porque não tinha mais volta. E então, com um estalo seco, a cruz da parede se partiu ao meio, e a minha boca, sem eu querer, disse, ou melhor, ele disse através de mim: ele é meu, para sempre, e não há Deus que tire. Depois disso, apaguei, desmaiei de novo, ou talvez tenha sido puxado para um lugar onde nem sei explicar. Só sei que quando acordei, nada mais seria como antes. Acordei no chão frio da sacristia, tremendo, encharcado de suor, com o gosto amargo de sangue e ferrugem na boca. Meus braços estavam soltos, mas pesavam como se tivessem correntes neles. Minhas pernas, bambas. O corpo inteiro, como se tivesse sido atropelado pela própria morte. Olhei ao redor, não tinha mais ninguém. A sala, uma zona. As velas todas apagadas, algumas quebradas. As imagens dos santos, caídas, despedaçadas. A Bíblia, rasgada no meio, com páginas voando, espalhadas pelo chão. Me levantei devagar, trêmulo. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O silêncio da igreja era ensurdecedor. Mas não era um silêncio normal. Era um silêncio pesado, denso, como se o próprio ar tivesse ficado doente. Saí pela porta dos fundos, olhando para os lados, e percebi que algo na cidade tinha mudado. O céu estava cinza, carregado, mesmo sem previsão de chuva. Um vento estranho soprava. As pessoas andavam cabisbaixas, olhando para os lados desconfiadas. As crianças, que antes brincavam na praça da igreja, não estavam lá. Nenhuma. Entrei no mercadinho da Dona Maria das Dores, que sempre me recebia com sorriso e bênção. Mas, quando me viu, travou. Os olhos dela arregalaram, o sorriso sumiu, e ela, tremendo, apenas disse: pelo amor de Deus, sai daqui, padre, sai daqui. Tentei falar, mas ela me empurrou desesperada, derrubando uma prateleira no caminho. Saí. Fui andando pela calçada e notei que outras pessoas me olhavam do mesmo jeito. Uns corriam, outros cruzavam a rua. Vi até uma mãe puxar o filho pelo braço, apertando forte, cochichando. Não olha para ele, não olha. O que era aquilo? Medo, repulsa, pavor. No caminho passei na frente da igreja e quando olhei para o alto, o sino estava torto, e juro por tudo. Nas paredes começaram a aparecer manchas, manchas que pareciam rostos. Rostos gritando, rostos se contorcendo, rostos de dor. A cruz que ficava no topo da torre, tombada, virada de cabeça para baixo. Meu peito apertou, meus olhos encheram de lágrimas. Eu queria gritar, queria pedir socorro, queria correr. Mas para onde? Voltei para casa, tropeçando nas próprias pernas. E quando abri a porta, ele estava lá, sentado como sempre. Pernas cruzadas, charuto aceso, sorrindo. Aqueles dentes amarelados, aqueles olhos negros como um poço sem fundo. Ele balançou a cabeça, bateu palmas devagar e disse: "Tá vendo, padre? Até eles já sabem. A cidade sente, o povo sente, porque quando alguém entrega a própria alma, não é só ele que paga, não. O chão que pisa, o ar que respira, tudo fica meu." Me joguei no chão,
Bati as mãos na cabeça, gritei: me devolve minha vida, me devolve. E ele apenas respondeu, soprando a fumaça do charuto na minha cara: você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais, padre. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta. 3, secas, frias. Levantei com o coração disparado, a boca seca, o corpo pesado, como se o próprio inferno tivesse sentado nas minhas costas. Quando abri a porta, estavam lá 2 homens da igreja. Um deles era o padre Antônio, o outro, irmão Cláudio, que cuidava dos arquivos da diocese. Os 2 me olharam como se eu fosse um animal doente, prestes a ser sacrificado. Padre Antônio segurava um envelope, papel grosso, selo da diocese carimbado em cera vermelha. Ele não olhou nos meus olhos, apenas estendeu o envelope e disse, com a voz seca, sem emoção: Padre José, a partir de hoje, o senhor está oficialmente afastado de todas as funções sacerdotais. Meu mundo girou, minhas pernas fraquejaram, o chão parecia abrir embaixo dos meus pés. O quê? Não pode ser. Não, pelo amor de Deus. Minha voz tremia, quase nem saía. Padre Antônio respirou fundo, engoliu seco e continuou: o bispo, Dom Raimundo, tentou te ajudar, tentou rezar por você, tentou fazer o que pôde, mas depois do que aconteceu naquela sala, depois do que todos nós vimos, não tem mais jeito, José, não tem. Minhas mãos tremiam. Peguei o envelope, rasguei com desespero e li. As palavras pareciam facadas no peito. Por decisão da diocese, considerando a perda completa das capacidades sacerdotais, além de condutas incompatíveis com a fé cristã, informamos que o senhor, Padre José Azevedo, está oficialmente afastado de suas funções. Está, a partir desta data, proibido de celebrar missas, administrar sacramentos ou exercer qualquer atividade ligada à igreja. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha garganta fechou. Minhas mãos suaram. Eu quis gritar, quis implorar, mas não saía nada. Só silêncio e dor. Irmão Cláudio olhou para mim com pena. Segurou o rosário no peito e disse, baixo, como quem sussurra uma sentença de morte: Deus tenha piedade da sua alma. E sem dizer mais nada, os 2 viraram as costas e foram embora. Fiquei parado na porta, segurando aquele papel que parecia pesar mais que o mundo inteiro. Olhei para o céu, quis rezar, quis gritar, quis sumir. Mas antes que qualquer palavra saísse da minha boca, ouvi aquele riso dele. Virei devagar, e lá estava ele, sentado no sofá, balançando as pernas, sorrindo, batendo palmas devagar, debochando de mim. Eu te disse, padre, eu te disse. Agora, você é meu. Nem Deus te quer mais. Me ajoelhei no chão, bati as mãos na cabeça, chorei como uma criança perdida, desesperada, e no fundo, bem no fundo, sabia que era verdade. Depois que eles foram embora, fiquei horas sentado no chão, sem saber se chorava, se rezava ou se só aceitava. Olhava para as paredes da minha casa, que agora pareciam se fechar, se apertar, como se quisessem me engolir. As sombras não eram mais só sombras, eram olhos, rostos, sorrisos tortos, bocas abertas, dentes afiados, me encarando, me cercando. Levantei de um pulo, olhei para minha mala no canto e pela primeira vez pensei em fugir. Se eu sair daqui, se eu sumir dessa cidade, se eu me esconder, talvez eu consiga escapar. Joguei umas roupas na mala, uns trocados no bolso e saí, de cabeça baixa, tentando não ser visto. Mas a cidade já não era mais a mesma. No caminho, percebi que as janelas estavam fechadas, as portas trancadas. As pessoas sumiram. Nem crianças na rua, nem barulho de rádio, nem cachorro latindo.
só o vento e o silêncio pesado, sufocante. Quando dobrei a esquina da praça, vi. Lá estava ele, encostado num poste, braços cruzados, sorrindo, como sempre, me esperando. "Acha que dá para fugir, padre?" perguntou, soprando a fumaça do charuto. Meu corpo travou. As pernas congelaram, o suor gelou na nuca. Me deixa em paz!" Gritei, quase sem ar, quase sem voz. Ele deu 2 passos para frente. O chão parecia tremer com cada passo dele. "Você não entendeu ainda, padre. Onde você for, eu vou. Onde você pisar, eu tô. Porque você não carrega mais Deus. Carrega a mim. Eu tô na sua sombra, no seu sangue, na sua pele." Girei nos calcanhares, corri como nunca na vida. Pela rua de trás, pela viela, pelo campo, pelo mato, até chegar na estrada de terra. Quando achei que estava longe o bastante, sentei na beira da estrada, ofegante, coração disparado, as mãos no joelho. Fechei os olhos, respirei fundo, tentando acalmar. Mas quando abri os olhos, ele estava lá, sentado do meu lado, sorrindo, como se nunca tivesse saído. "Você pode correr, padre, mas não dá para fugir de mim, porque eu não tô lá fora, eu tô aqui dentro", disse, batendo devagar no meu peito. "E sabe o que é pior? É que no fundo, você sabe que quis isso, você me chamou, você me pediu." Tapei os ouvidos, gritei, cala a boca, ah!" Mas a voz dele não some, nunca some, nem com grito, nem com reza, nem com choro. Abaixei a cabeça, chorei, como criança, como homem derrotado, como alguém que não tinha mais saída. E naquele momento, entendi, não existe fuga para o inferno, quando o inferno já mora em você. Fiquei ali, sentado na beira daquela estrada, olhando para o nada, com as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas e o coração morto. Ele estava do meu lado, como sempre, sorrindo, fumando, se divertindo com o meu desespero. "Sabe, padre", começou, cruzando as pernas, batendo a cinza do charuto. "No começo, eu até achei que você fosse resistir, achei que fosse dar trabalho, mas não. Você veio fácil, tão fácil que até me deu vergonha." Tapei os ouvidos, abaixei a cabeça, tentei ignorar, mas ele estava dentro dos meus ouvidos, dentro dos meus pensamentos, dentro do meu sangue. "Você acha que alguém vai te salvar? Que Deus ainda te escuta? Hã?" Ele deu um risinho debochado. "Você foi expulso, padre. Nem a igreja te quer mais. Você não é mais homem de Deus. Você é meu." Minhas mãos tremiam tanto que nem conseguia fechá-las. O peito doía. A respiração era curta, pesada, como se tivesse um peso, um caixão, em cima de mim. Olhei para o céu, nublado, cinza, sem sol, sem luz, sem esperança. E no fundo, eu sabia que tudo aquilo não tinha mais volta. Eu tentei negociar, tentei rezar, tentei fugir, tentei me esconder, tentei até fazer promessas, barganhar, pedir perdão, mas ele não solta, nunca solta. "Lembra o que você pediu, padre?" Ele falou, olhando para o horizonte. "Você pediu para se livrar da cachaça, e eu te livrei, tá vendo? Nunca mais sentiu sede. Nunca mais tocou numa gota sequer. Tá pago, tá entregue." Ele me olhou sério, os olhos negros, fundos, vazios, e disse, "Mas você esqueceu de perguntar o preço, né?" Engoli seco, fechei os olhos, e no fundo do peito, uma dor que não era física. Era maior, mais funda, mais cruel. Ele levantou, esticou a mão e bateu no meu ombro como quem consola ou sentencia. "Você pode até continuar respirando, padre. Pode até continuar andando por aí, pagando de homem, fingindo que está vivo. Mas tua alma..." Deu uma risada seca. "Tua alma é minha, para sempre. E sabe o que é para sempre? É mais tempo do que tua cabeça pode entender."
Levantei, trôpego, sem saber para onde ir, sem saber quem eu era, sem saber o que eu tinha me tornado. E naquele silêncio pesado, naquele vazio, entendi. O inferno não vem depois da morte. O inferno começa quando você faz o pacto. E eu fiz. E agora era só esperar. Esperar o resto da eternidade me consumir, pedaço por pedaço. Hoje, eu não sei mais que dia é. Não sei se é manhã, tarde ou noite. Não sei se é domingo, segunda ou sexta. O tempo não existe mais para mim. Ando pela cidade como um fantasma. Ninguém mais me olha. Ninguém me cumprimenta. As crianças fogem. As velhas fazem o sinal da cruz quando me veem passar. Os cachorros uivam quando eu apareço. As luzes piscam. As portas se fecham. O vento sopra mais frio, mais pesado, mais sujo, onde quer que eu vá. Tentei me aproximar da igreja. Só tentei. Mas antes de colocar o pé na calçada, a cruz da torre caiu, sozinha. Estilhaçou no chão. As portas bateram, as janelas se fecharam e os sinos tocou sozinho, 3 vezes. E uma voz rouca, arrastada, saiu lá de dentro. Aqui, você não entra mais. Voltei para casa, ou melhor, para o cativeiro da minha própria alma. Porque essa casa já não é mais minha. Nunca foi. Hoje, ela é dele. E como sempre, lá estava ele, sentado na cadeira de palha, pernas cruzadas, charuto aceso, me esperando, me olhando. Mas dessa vez, ele não disse nada, apenas sorriu. Aquele sorriso largo, tortuoso, aquele sorriso que não é de boca, é de maldade, é de poder, é de condenação. Sentei no chão, de frente para ele, com as mãos no rosto, os olhos fundos, a alma rasgada. Respirei fundo e falei, com a voz fraca, quase sussurrando. Então é isso, né? É isso. Não tem mais volta. Ele bateu a cinza do charuto, balançou a cabeça e respondeu, simples, seco, cruel. Nunca teve, padre. Nunca teve. E foi ali que entendi, que aceitei, que a partir daquele dia não sou mais padre, não sou mais homem, não sou mais nada, sou só dele, para sempre. E o pior, foi eu quem pedi. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.